E aí, meus queridos amigos, cá estamos com mais um fangame no canal. Dessa vez, não fui eu que joguei, porque o meu PC não tancou pra variar. Como eu comentei no meu vídeo anterior, o Hiro jogou e gravou esse jogo aqui por mim, então eu farei a análise como sempre, mas dessa vez não como um jogador. Assim como um tipo de react, basicamente. Meio complicado de explicar, mas não vai mudar praticamente nada. Então, antes de qualquer coisa, vamos todos nós agradecer o Hiro por jogar esse joguinho pra nós. E aí, povo, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Cá estamos com A Bite at Freddy's, um jogo que era pra ter seu vídeo no dia 30 de novembro, mas teve que atrasar porque não rodou no meu PC, como eu disse. Mas agora ele tá aqui. Logo, sem enrolação, vamos pro vídeo. A Bite at Freddy's foi lançado em 6 de outubro de 2023 por Garrett McKay. E sim, vocês provavelmente conhecem esse cara. Ele é o mesmo criador do Left 4 Rot. Onde tá a continuação desse jogo? Ah, cara, esse aí já virou Lost Me. A lore aqui é que, depois do Left 4 Rot, a Fazbear tentou apagar o passado, desmontando os animatronics que estavam possuídos, e as peças dele, ainda carregando as memórias e os traumas, foram recicladas e usadas nos novos robôs da Freddy's Fazbear's Grills. Isso faz com que os talk show animatronics ajam de forma estranha. Não por falha, mas porque, enfim, toda essa lore aí de FNAF que vocês já manjam. E então a gente controla um cabo chamado Edward Brett, que é chamado para testar o sistema automatizado de entregas, Freddy's Fast Food Delivery. É uma premissa interessante e provavelmente segue a linha de algum final específico do Left 4 Rot, que eu provavelmente não peguei. Assim que a gente entra, a gente tem esse avisinho clássico aí, e então temos uma cutscene do Switch enfiando um pé de cabra num traje que a gente tá, e depois de um puta diálogo entre dois caras aleatórios, e então a gente tem a tela de título. Brava demais, bonitinha. E só tem novo jogo, opções e segurar delete para resetar o save. E então, entrando no New Game, a gente tem esse jornalzinho. Aqui, o jogo não é dividido em noites, e sim em cursos. Então, entrando no primeiro curso, basicamente quem fala com a gente é o gerente. Ele conta como o trabalho vai funfar, ele fala que certos equipamentos vão consumir energia, e também comenta que alguns animatronics vão se mexer, mas que eles não vão mexer com a gente. Eu acho que é bem óbvio que eles vão. Bom, aqui a gente não tem que sobreviver até às 6 da manhã, mas basicamente o gerente vai preparar uns pedidos na cozinha e eles vão passar pelo salão de festas A e B até chegar na nossa sala, onde aí sim a gente completa a noite. E tem que confirmar que os pedidos chegaram no salão de festas pelas câmeras, câmeras 6 e 7, só pra avisar. E falando nas câmeras, a gente tem um total de 9. E, inclusive dá pra ver o gerente na câmera 5, mas os animatronics por algum motivo ignoram ele, o que é deveras suspeito. E nas câmeras 5, 6 e 7 tem portas que podem ser fechadas. No escritório a gente tem um botão de desligar a energia, uma arminha de brinquedo na mesa, e virando para a esquerda a gente tem o local onde vai chegar o pedido pela esteira e uma alavanca para parar ela. Enfim, temos os animatronics. Eles são chamados de talk show animatronics. Mas na moral, vai se fuder, que design pica que esses caras têm, mano. Por isso, eu irei chamar eles por apelidos próprios. Primeiramente, temos o Bonnie Mafioso. Ele é o primeiro a se mexer e quando ele chega na sala, tem que apagar a luz para ele vazar. E junto dele, a gente tem a Tica Cowboy, onde quando ela chega na sala, você tem que pegar a arminha na sua mesa e atirar a bolinha no centro do rosto dela. Muito foda, vai se... Além disso, todos os animatronics podem entrar nas esteiras. Dá pra fechar as portas caso eles estejam perto, mas caso eles entrem, você vai ouvir uns barulhos do seu lado e você tem que parar a esteira na sala que eles saem. Tá, porra, estourou a lâmpada. Aí depois você troca ela, o Hiro inclusive demorou pra achar essa porra que nem eu. O gerente avisa que agora vai ter uma ventilação em cima da gente.
e que está conectado ao sistema de câmera. Nessa noite, como o gerente disse, agora nas câmeras temos a câmera 10, que é a ventilação, ligando sua sala à câmera 6. Ali tem um botão para ligar o ventilador, que é a forma de lidar com o animatronic, e esse animatronic é o Fred Danilo Gentili. Para se livrar dele, você tem que deixar o like, se inscrever no canal e comentar algo aí. E se inscrever no meu canal secundário anula ele da noite, hein? Muito forçado? Foi mal. Mas ajuda eu aí. Ele vem pela ventilação e quando ele aparecer lá, você tem que ligar o ventilador até ele sumir. Mas obviamente ele também pode vir pela esteira, mas não é tão difícil. Então, o gerente fala que houve alguns parafusos enferrujados estourando dentro da esteira, mas que o chapéu dele é muito grande para entrar lá. Na moral, que gerente filho da... Entrando na esteira, o nosso objetivo é simples. Tirar 5 parafusos enferrujados e colocar 9 parafusos novos. Mas obviamente não é um bagulho tão fácil, porque o Bonnie mafioso vai aparecer na ventilação tentando atacar a gente. E para counterar ele, tem que usar um sistema de redirecionamento, tirando ele da esteira. Eu não vou mentir que essa parte é tensa pra porra, mas não é nada difícil, apesar do Hiro ter morrido aqui uma vez. Puxa demais, quando eu joguei eu passei de primeiro. E então, a terceira mensagem do gerente, ele fala que é a última leva de pedidos agora e que se as câmeras começarem a travar, resetá-las na backstage, vulgo câmera 9, vai resolver o problema. Além disso, caso tenha algum animatronic mexendo nos fios, resetar as câmeras vai dar um choque. Se as câmeras congelarem, dá pra ativar o backup, mas aí a câmera passa a consumir energia, tipo o ventilador ou as portas, então vale mais a pena não deixar elas travar. Aqui o nosso novo inimigo é o Foxy Nerdola. O melhor animatronic desse jogo, puta que... Basicamente, ele vai tentar morder os fios da câmera, inclusive ele fica orgulhoso se conseguir. Tem que resetar as câmeras para dar um choque nele. Caso tu não faça isso a tempo, as câmeras travam completamente. E aí ele vai tentar vir pra esteira e te atacar. O ideal é não deixar ele comer os fios, mas ele pode vir mesmo sem comer os fios também. E ele é muito rápido. O Hiro aparentemente não entendeu a mecânica do Foxy, porque ele deixou o Foxy comer os fios e posteriormente morreu pra ele. Na segunda vez, o Fox e o Bonnie combaram ele, e aí o Fox comeu os fios de novo. Caralho, decapitaram o Fred! Então, na terceira tentativa, o Hiro matou o Fred de novo, porque eu pensei que isso anularia ele, mas pelo contrário, ele fica puto e muito mais rápido. Na quarta tentativa, o Hiro conseguiu a proeza de decapitar o Fred, mas ainda conseguiu passar. E, inclusive, a cabeça do Fred fica na sala. Muito bom, mano. Por fim, o
gerente fala pra gente se encontrar com ele. E temos a tela de final. No menu, a gente ganha esse hambúrguerzinho e liberamos o Final Course, que é o equivalente à noite 6. E no Extras, a gente tem personagens, as salas, os pôsteres e o desenvolvimento do jogo. E, enfim, sem enrolação, vamos pro Final Course. Agora, a noite começa com o gerente falando que o local era mal famoso, até que aconteceu aquela mordida. Uma mordida na Freddy's. Absolute Cinema. Mas foi uma criança que mordeu o Fredbear e arrancou um pedaço da cabeça dele. Parece que o jogo virou, não é mesmo? Aqui temos o novo animatronic, que como é de se imaginar, é o Fredbear, ou no caso, o Threadbear. Basicamente, o Threadbear tem 3 mecânicas. Primeiro, ele pode aparecer no backstage, fudendo com o sistema de câmeras, e aí tem que resetar as câmeras para ele sair. Ele também pode vir pela esteira, e quando ele entra lá, ele trava os pedidos e a esteira no geral. Aí, nesse caso, é só puxar a alavanca de parar a esteira que ele some. E por fim, ele pode vir na ventilação também. Aí é só ligar o ventilador. E não dá pra decapitar ele, infelizmente. Mas enfim, é bem de boa, tanto que o Hiro passou de primeira. Agora eu te pergunto, como um animatronic fugiu em plena luz do dia e ninguém viu? Enfim, depois a gente tem os créditos e liberamos esse hot dog aí. E os challenges, que é a Custom Night daqui. Bom, o interessante dessa Custom Night é que os desafios aqui não são só tipo tais animatronics em tais níveis. Não, aqui cada desafio tem uma diferença. Por isso, aqui eu vou ter que falar de cada desafio individualmente. O primeiro desafio aqui é o Basket Hunt, onde são 5 pedidos e quando eles ficam prontos, tem que encontrar eles nas câmeras e clicar neles. O segundo é o Haunting Road, onde basicamente a mecânica de counterar os animatronics podem ser possuídas e tem uma arma de choque para tirar a possessão desses objetos. E inclusive ele consegue ser tão sortudo que ele conseguiu morrer porque apertou na alavanca no exato momento em que ela foi possuída. O terceiro é o Cold Kitchen, onde as câmeras podem congelar enquanto você usa elas e aí tem que resetar para elas voltarem a funcionar. O quarto é o Out of Service, onde a alavanca para de funcionar e então deixar os animatronics entrarem na esteira aqui é game over. O quinto é o Lunch Rush, onde é um curso normal basicamente, só que com 7 pratos ao invés de 3 e não tem nada mais além disso.
E por fim, temos o Full Course, onde é a Custom Night, a Golden Knight no caso. E não parece tão difícil, o Hiro só morreu 6 vezes aqui. E eu acredito que eu passaria de boa. E a estratégia que eu imagino usável seria focar na ventilação e na câmera dos fios. E de vez em quando olhar as câmeras que dão acesso às esteiras. Inclusive, vocês viram aí que os animatrônicos fugiram de noite, pelo jeito. E enfim, passando de cada desafio, além de completar com ninguém na noite e no modo custom com geral no 20, por algum motivo tem duas Golden Knight aqui, você ganha itenzinhos que ficam no canto da tela da Custom Night. E além disso, quando completa todos, a gente ganha esse milkshake aí. E enfim, jogo zerado. E bom, mais um fangame terminado, apesar de não ter sido eu quem terminei. Mas porra, joguinho muito bom, mecânicas legais pra cacete e os designs... A gente tem o Foxy Nerdola, moleque. É muito foda. Mais uma vez agradecendo ao Hiro pela ajuda. Eu gostei do jogo, já que o Garrett amassa quando o assunto é fangame. E se você também gostou, comenta aí. Aí já aproveita e deixa o seu like. E se inscreve no canal e também passa lá no meu canal secundário, que eu tô gostando pacas do desempenho dos dois canais. Então, valeu meu povo, de verdade. Agora sim, até o próximo vídeo e falou! Por que caralho desligar a luz gasta energia?